coisa que eu ouvi essa semana é mais ou menos isso, que, resumindo, que nós só podemos ver o milagre, a ação de Deus quando nós queremos. A nossa vida, quando nós queremos. Interessante isso, né? Deus depende de nós para agir na nossa vida. Que coisa, né? Que coisa. Que nós possamos querer cada vez mais que Deus haja nas nossas vidas. Nessa noite, quem está com a palavra, deixe de achar, é a nossa Aurora Cristiane, que acompanha para vir aqui à frente, para assumir esta livragem. Estaremos intercedendo por ela, para que Hashem possa usá-la poderosamente nessa noite. Oremos. Eterno Rei, eterno Deus, aqui está o teu vaso, para que possas usá-lo segundo o teu propósito e seja preenchido pela tua palavra, e que possa ser para cá nessa noite e na vida daquele ou daquela que estará ouvindo esta palavra hoje ou posteriormente através do nosso vídeo. Ministra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, derramando nas tuas vidas para nós. Nós choramos gratos, não porque mereçamos, mas em nome do amor do Senhor, Yeshua Mashiach. Amém. Hoje é bem elegante. Amém. Shabbat Shalom. Vamos abrir a palavra do Eterno no livro Tehillim, capítulo 1. São versos, né? Tehillim, na verdade, não são capítulos, são versos. Salmos, né? 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Firme nos caminhos de Adonai. Precisamos firmar nossos pés no caminho eterno. Ontem eu estava ministrando, eu falei sobre essa mensagem que o Senhor havia me dado. E quando eu estava passando uma postagem de uma amiga, né, a pastora Tânia Garcia, assim como a pastora chega, ela tem sempre de manhã ela posta, a senhora posta Torá, né, amanhã com a Torá, né, café com a Torá, ela sempre tem uma mensagem também pela manhã, e ela dizia: firme e avante. Que a igreja ela precisa entender que ela está no tempo de se firmar, mas não é para parar, é para avançar. E eu falei: Senhor, louvo, porque a tua palavra vai dizendo que quando os nossos ouvidos eles estão aptos para te ouvir, a gente começa a discernir, né? Começou ali em Tehillim, e o Senhor começou a falar: firme nos caminhos de Adonai. A Bíblia vai dizer que é bem sucedido aqueles que não ouvem o conselho do ímpio, e nem anda segundo os seus caminhos, e não vive no meio dos escarnecedores e dos pecadores. A Bíblia vai nos orientar lá em Gálatas 5:19 até o 21 das obras da carne, que não só são aquilo, mas muito mais, mas nos dá uma dimensão, né, da prostituição, das impurezas, da imoralidade, da contenda, o que é o caminho dos pecadores. Quando a gente vai olhar, irmãos, realmente é tudo aquilo que vai desculpar, que vai nos desviar do caminho do Senhor. Tudo aquilo que sai do que o Eterno tem nos dado como lei para
dias em que eu estava conversando ontem, falando na igreja sobre essa mensagem, que agora nós temos visto por aí, todo mundo é coach, todo mundo conhece alguma coisa da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. O que tem de gente agora nesse ramo é uma gama, você não sabe nem mais quem ouvir. São muita gente aí. Alguns conselhos são legais, vale a pena você tentar, mas tem muita gente sendo jogada de curioso e dizendo para o povo, faz assim. E aí eu estava conversando com uma amiga que está enfrentando um desafio, eu disse para ela, existe um conjunto, a ansiedade e a depressão em si, ela não é só uma coisa, ela é um conjunto. Primeiro você tem que estar debaixo da lei de Deus. Aí começa o tratamento, começa aí. É descansar e esperar nele, porque sabe que dele é possível todas as coisas. Segundo vem o psique do homem, a parte psicológica. Terceiro vem a parte hormonal. E quarto, a sua condição física. Então, é um conjunto de tratamento para que eu possa alcançar. E se não começar nele, descansando nele, compreendendo nele, as demais coisas para que eu possa fazer, não vão fluir. A questão não é só o remédio, é como você está vivendo a sua vida, de maneira ordenada, não ordenada. Às vezes a questão até mesmo hormonal. Eu já vou dizendo, irmão, então tem muita coisa, tem muita gente falando muita coisa e entendendo pouco. Se não houver um conselho de Adonai, se não houver libertação primeiramente aqui, não tem como, mano. Você vai no melhor psicanalista, você vai para o maior psicólogo, você não vai resolver o seu problema, porque vai além da sua mente. Começa lá no mundo físico e espiritual, onde você precisa ter um encontro com Deus para tomar posse daquilo e começar a caminhar. Ela disse, é verdade, pastor. Então, a gente precisa firmar os nossos passos. Meus passos precisam estar firmados no Senhor, para que eu não seja levado como um vento, como ímpio, um vento que vai destruir e vai espalhar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, vai dizendo assim, Timóteo 2, 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o seu nome, o nome de Yeshua, aparta-te da iniquidade. E o salmista ele vai dizer isso, que o Senhor conhece o caminho do justo. E Timóteo está dizendo a mesma coisa. Qual é o fundamento, a certeza, a firmeza que Adonai está? Que ele tem um selo. Os que são dele e proferem, acreditam no nome do Senhor, não andam praticando a iniquidade. Então, firmar meus passos é me afastar de tudo aquilo que não provém dele. A obra do inimigo está aí. Eu estava dizendo ontem na meditação, o problema não é o mundo, nunca foi o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo existiu para isso. Para tentar, ou depois da queda, o homem ali pecou, inferiu as regras, saiu da promessa. O Senhor já havia falado que esse mundo não ia ser fácil. O problema não é o mundo, o problema, e nem nós que aqui estamos, porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Mas é como nós nos vemos e como nós nos comportamos no mundo. O mundo está aí, está largo, as portas estão abertas. O problema não é ele, mas sim como nós estamos. Nossos pés estão andando firme. Nós estamos dentro daquilo que é chamado como promessa. Temos vivido essa redenção todos os dias, porque ele vem. Aleluia. Eu tenho me apartado na iniquidade, não tem sido mais fácil eu me assentar à roda dos escarnecedores e procurando os seus conselhos de dia e noite. Nós não podemos tosquenejar, porque nós estamos vivendo dias que nós vamos precisar falar através das nossas ações de que lado estamos. Tem tanta gente falando tanta coisa, por isso eu dei o exemplo de tanta gente boa aí na internet. Falar é fácil, mas viver, praticar, é o que é o difícil. Nós precisamos firmar nossos pés, porque o Senhor, Ele tem nos instruído. 2 Timóteo 2,23 diz: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Quer apartar da roda dos escarnecedores?
esclarecedores, quer sair do tumulto, evita debate e contendas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quando você vê, começa a virar um escarnecimento. Às vezes a pessoa te chama para um debate já na intenção de te levar para o escarnecimento. Não é que ele quer debater com você a sua lógica, o seu ponto de vista, a sua parte histórica. Não, ele quer simplesmente tentar te ridicularizar. Esses dias nós estávamos na casa ali do meu sogro e um irmão me mandou uma postagem que diz: se levar para um ginásio 1000 pastores e perguntar a eles qual é o fundamento da salvação, os 1000 vão estar reprovados. Ele dizendo: as pessoas têm vivido mais medo de ir para o inferno do que a certeza de que vão para o céu. E aí eu falei, botei embaixo, é forte. Ele disse: tá bom, é forte, mas o que você acha? Falei, eu já conheci esse irmão, né? Porque ele era da capelania, ele era. Eu disse: o que eu acho? Eu falei: Jesus, será que é necessário mesmo? Nós vamos lá. Em partes ele está certo, em outra não. Por quê? Porque realmente o homem tem que se preocupar com a sua salvação, sim. O medo do inferno, ele precisa existir, ele precisa ser real. E por que temos medo de se vamos entrar ou não, né, no Nova de Jerusalém? Nós hoje entendemos que o céu descerá, então nós vamos entrar na Nova Jerusalém. É porque muitas das vezes a nossa vida não está correspondendo com aquilo que eu estou tanto tempo vigiando. A Bíblia fala: vigiar e orar, porque eu não sabia o dia nem a hora. Então, o que você tem como fundamento? Aí eu fui pegar alguns historiadores, segundo alguns homens antigos, o que eles diziam sobre base de fundamento de salvação. E aí eu comecei a falar que Cristo é toda a lei que precisa se cumprir, e aí começamos um debate. Ele me chamou para dar minha opinião, no final eu já estava debatendo. E eu dei um exemplo para ele e falei assim: como pastora, você não acredita, você diz que pastora não existe, isso é o tipo bíblico, e mexe que você gosta de alguma coisa ofendendo. É um direito seu pensar o que você quer. É o meu direito também de defender a minha tese. Ele disse: se você me apresentar um versículo, uma palavra, eu vou pedir perdão a todas as pastoras e eu vou me redimir do que eu fiz. Aí eu falei: Senhor, um versículo, uma palavra. Eu fui lá, quando diz assim: já não há mais homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Eu falei: irmão, quando se trata da chamada, ele chama quem ele quer. Se ele quiser usar uma mula, ele vai usar. Agora tem uma coisa. Eu já vi homens grandes que não acreditavam nesse chamado, hoje já tem começado a baixar a cabeça para dizer: bom. E aí eu citei uma rapaz que inclusive outros também acreditam. Agora você tem o direito de não acreditar. Agora eu posso te falar uma coisa? Se todas essas que foram levantadas por Rachem, eu falei, desde que a mulher esteja submissa, desde que a mulher entenda o seu papel, desde que ela seja ajudadora, eu não vejo a palavra aqui dizer, assim como não existe explicitamente missionário escrito, assim como não existe explicitamente, né, muitos outros cargos que vocês estão inventando, aspirante a tudo agora. Mas, se nós estivermos erradas, não se preocupe, porque o inferno vai estar cheio de pastora. Agora, abre aspas, se nós estivermos certas, porque você não dá o direito do outro poder estar certo, porque só a sua verdade é verdade. E aí que mora o perigo. Como é que vai ser naquele grande dia? Não se preocupe, porque o Deus que nos chamou é aquele que vai dizer naquele grande dia: apresenta-te em mim tuas obras. Tu disse que eu falei, estará lá. Acabei o debate. Trouxe a responsabilidade para quem é de direito. Quem chamou foi ele que tem que responder. Ele acabou, ele não teve argumento. Eu falei: irmão, a arrogância, a soberba do homem é que muitas das vezes impede o homem de ouvir Deus. É seu direito não acreditar, mas não duvidar, porque Rachem, quando ele quer, ele usa as coisas mais loucas desse mundo e faz sim. Então não vai me levar para a roda do... E eu falei: e outra coisa, odeio debate. Para mim é coisa idiota, porque não vai levar a lugar nenhum. Traz contenda. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Eu vou ficar com o que eu tenho, você não faz a minha mente e a minha cabeça. Passe bem, boa tarde e tchau. Sim. Já um ambiente, sim, cidade, paganismo, para quê? Para desafiar. Desafiar. Não foi para conversar. Não, porque quando você quer conversar, você respeita a opinião do outro. Realmente, você está falando assim: eu não acredito, mas vamos lá, vira a página. Então você entende lá da pessoa quando ela quer, por isso que eu disse, existem certos conceitos
situações que vêm para te trazer escarnecimento. E eu sempre fui uma pessoa que eu sou da turma, não deixa disso, mas quando eu também tenho que falar, não, eu já levei, já rasgado da palavra de Cristo. Irmão, não se preocupe. Não se preocupe, porque eu vou dar conta do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, assim como você vai dar conta do que você. Então, se eu estou falando que quem chamou foi Deus, naquele grande dia, nós saberemos qual é a verdade, porque só existe uma e ela vai nos libertar. Você vai brigar comigo porque você acredita. Então, você já vê o espírito de contenda. Não é um espírito de, eu quero me entender. Não é um espírito para crescer, não é um espírito para evoluir. E a Bíblia vai dizer, bem-aventurado somos nós, que quando vemos essas coisas, saímos de perto. Saímos de perto. A Bíblia está dizendo, irmão, não entre em questões loucas e sem instrução. Com base de quem? Em quem? Por quê? Porque tudo isso vai produzir contenda. E contenda produz guerra. E guerra, quando você vê, nem milagre é vencedor. Né? E nós precisamos aprender. Eu sei que eu fiquei até tão bem depois que eu respondi ele. Eu falei, nunca mais ele vai mandar mensagem para mim. Descasquei. Eu sempre tive vontade, mas nunca tinha feito com ele. Sempre na graça. Eu falei, mas hoje não, Jesus, hoje a graça me basta. 2 Timóteo 2,16 diz assim: mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quanto mais você fala, a Bíblia diz que o justo não se justifica. A verdade vai brotar da terra. Quanto mais você tenta se justificar, mostra o teu desequilíbrio numa terra. É isso? É verde? Então é verde. É preto? Então é preto. É azul? E quem que Yeshua falou quando pegaram ele, que ele passou ali pelo cinema? Fala alguma coisa. Tu não é filho, tu não diz que é filho de Deus Altíssimo. Eu não digo, tu o dizes. Ele não disse que era ou não era. As obras manifestam sobre ele dizer quem ele era. Mas ele vai dizer, você quer debater, você quer entender. Tu que está afirmando quem eu sou, porque eu sou o que sou. E acabou, irmãos. Você tem que dizer para alguém, você tem que justificar alguém a sua chamada. Eu sou psicólogo porque eu sou professora porque eu... Não, você é o que é. Evita. Falatórios, contenda, não vão te levar a lugar nenhum. Eu, particularmente, o colega me chamou para fazer um debate na rádio. Eu falei, não vai dar certo. Eu nem vou, eu não quero. Ele sabe muito da Bíblia, mas sabe muito. Mas tem aquela visão do conselho de mistério, então já não vai dar certo. Nem mulher. Pastor, a senhora, pastor, eu falei, ele fica à vontade. Nós não iremos. Por quê? Porque nosso entendimento, né, como você diz, a nossa filosofia é outra. Fica à vontade em destrinchar as cartas paulinas. Se eu for entrar com aquilo que eu acredito, ou vou ser massacrado e vou jogar fora da rádio, ou vou sair dali como uma louca. Se você não pode começar uma guerra, não termine ela, gente. Eu só começo a guerra que eu vou terminar. Se eu não vou, eu nem perco tempo, ainda mais com esse calor, né? Bobeira. 2 Timóteo 2,19. Já li, né? Todavia, evitar, 16, evitar os falatórios. Todavia, o fundamento de Deus é ficar firme, sendo este o seu, conhecendo o Senhor, conhece os que são dele e que proferem o nome dele. Esses, assim, que o fazem, eles se apartam da iniquidade. Ficar firme para não ser preso, por quê, querido? Pelo diabo. 2 Timóteo 3,1. Sabe, porém, que fala sobre a corrupção dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Ele não está certo, você vai falar o que for, não vai adiantar. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, vai ter aparência até tadinha, santo, mas negando a eficácia dela, deixe, afasta-te. A ordem do Eterno é, sai de perto. Não fique, para que você vai ficar num grupo que pensa diferente
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nessas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles que vieram antes. Queridos, esses não vão a lugar nenhum. Não vão, não, está dizendo em outra palavra, não vão prosperar. Tem gente que adora, tem gente que paga para entrar. Eu estou pagando para sair. Tem gente que paga para entrar. Tem prazer na roda. Você vê que teve algumas postagens de líderes que, para dar um respaldo para a festa pagana, nossa, não precisa, a gente sabe que é pagana, vamos fazer desse jeito, assim, dando um jeitinho. Dando um jeitinho. Eles estão tudo assim, procurando dar um jeitinho, eles têm que sair. Negando a eficácia da verdade. Muitos até sabem, conhecem, mas para não ficar mal, para não deixa assim, porque senão já está ruim, a igreja já está vazia, eu vou perder um pouco do tempo. Exatamente. Esse é o ponto principal. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Né? Fora se não tem que nos quer resistir à verdade. E a verdade é um libertador, mas a verdade ela tem um preço. Conhecer. Você tem o direito de querer não conhecer. Você está ouvindo, mas você tem que querer conhecer. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu preciso conhecer o que é a verdade. A verdade é o eterno. Em sua palavra. É o verbo, é o vivo. Eu estou aqui, não, Senhor, então é. Eu posso não ter todo o entendimento, mas se aqui está dizendo é. Toda obra, vamos lá em 2 Timóteo, aí eu terminei. Toda obra, 3 de Timóteo 3, versículo 1 ao 9, tudo será manifesto. Toda obra, quer seja boa ou quer seja mal, nada ficará em oculto e não ficará impune. Por isso nós precisamos nos arrepender. Porque vai dizer, não vai avante. Porque todos, tudo e todos serão manifestos o seu desvario. Vai haver um dia da manifestação de toda a obra, amados. Nada ficará impune. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, ainda que o homem pegue 100 vezes e viva 100 anos, ele vai dar conta do que fez. Aí eu preciso mostrar minha justiça, é a honra. A honra chega no tempo e na hora certa. Você não precisa mostrar nada. Você só precisa fazer o que Deus mandou. Tem muita gente que está precisando. Olha, perdendo tempo, talvez, até perdendo saúde e vida, para responder certas coisas. Né? Eu sou tipo, entrou, falou que eu não gosto da minha rede social, bloqueei o tiro. Acabou. Vou no privado, mando um recado. Beijo, tchau, nada. Estou ocupado. Crente ou não crente? Não posso perder tempo com aquilo que vai tirar a minha paz, que vai tirar a minha saúde. Porque tudo será manifesto. 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. A gente precisa. A gente anuncia, a gente fala, com mansidão. Vai ter um Senhor ali que traz o arrependimento sobre aquele coração se quebrando. O homem vai precisar querer se quebrantar. E se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Esses que dizem conhecer e não conhecem, estão presos na vontade de Satã. E só existe uma forma de se libertar, conhecendo a verdade. Por isso que a gente fala, anuncia, prega. Mas também tem aquele momento que o Senhor vai dizer para o profeta Ezequiel, fala sua língua, sua boca, não fala mais nada. Só fala por algo para você dizer. Existe um momento que Deus, ao silêncio, né? Ele não se calou quase 400 anos antes do Novo Testamento. Houve um silêncio na terra. Existe esse tempo.
A gente fala como Deus manda falar. Estão presos, e quando está preso e renado na mão de Satã, eles só vão ouvir aquilo que eles querem. Você pode falar, você pode fantasiar. Por isso que não adianta você fantasiar uma boa verdade. Ela precisa ser falada. Aí, uma boa mansidão, mas precisa ser falada. Porque a verdade é inegociável. Conhecereis a verdade é ter prazer na lei do Senhor. É meditar nela de dia e de noite, alimentando-se como uma árvore plantada, que dá fruto, as folhas não caem e prospera. E ao que anda no caminho dos pecadores, serão destruídos como vento, não permanecerão, não ficarão no meio da congregação. Não haverá mistura, não haverá engano. O Senhor conhece o nosso caminho, porque Ele é justo. Suas obras, a nossa falha e os nossos pensamentos. Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26, versículo 3, que diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. A palavra, ela vem para isso. Às vezes a gente fala lá, o cavalo está com o cabresto para não sair correndo, a gente dá aquela parada. Assim é o Senhor. De vez em quando, a verdade é um açoite, mas é um açoite que liberta. É um açoite que traz vida. E às vezes é necessário. Nós não podemos. A Bíblia vai dizer que o Senhor Ele conservará em paz a mente cuja aquele está firme no Senhor. Ele vai conceder a paz à mente daquele que está firme. E firme é conhecê-lo. É não fazer como o mundo faz. Firme não é para vacilar como o mundo. Provérbio 26, versículo 7, que diz: como pernas do coxo que prende e frouxura, assim o provérbio da boca dos touros. Irmãos, tem tanta gente falando tanta coisa bonita, tanta gente dando tanto conselho que parece ser bom, mas são tolice. É uma esperteza, não é uma sagacidade. A Bíblia diz que o próprio Satã, ele foi mais sábio do que Daniel. Então, não espere em um debate, em uma confusão, que o seu inimigo seja burro, porque ele não é não. Quem se apresenta para se debater contra aquele que Deus levanta, são pessoas inteligentíssimas, não é qualquer um. Ele não manda para você um meia dúzia, não. Ele manda para você alguém doutorado. E vem que vem. E se tu não conhecer essa verdade, se tu não tiver essa firmeza, eles te embrulham. Então, você que foi chamado para ficar firme, para conhecer esse plano, entenda uma coisa: não será qualquer um que virá até você. Quando ele manda alguém estudar. E muitas das vezes já estudou seus conceitos, seu ponto de vista, para quando você começar a falar, ele tentar pegar você nas suas palavras. E aí Paulo vai dizer, né? Procura te apresentar um obreiro à prova, para que tu não se envergonhe. E aí eu falo só de pessoas estudadas, não. Eu falo das pessoas cheias de Deus. Se você pegar uma pessoa cheia de Deus, ela pode ser analfabeta, que ela vai manifestar a glória do Eterno ali de uma tal forma que o inimigo vai cair por terra, será envergonhado. E muitas vezes a gente não sabe como falar, né? Como vamos portar diante daquele que se levanta, Senhor? Às vezes a gente fala, sei tão pouquinho, nada sei, mas o pouquinho que você sabe, se você está firme no caminho do Senhor, Ele vai te honrar. Suas palavras serão de peso.
o inimigo sairá envergonhado. Para você que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. É como planta junto ao ribeiro, sempre será regado, sempre haverá revelação da palavra. As suas folhas não vão cair, mas serão como remédio para curar vidas. Mas fica firme nos caminhos do Senhor. Cuidado com quem você tem buscado conselhos. Não foi assim com Roboão? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo 12, que foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazer ele rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e que nós temos servido, para que nós possamos te servir. E ele disse: ide até o terceiro dia, e depois volte. E o povo assim foi. E teve Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, estando este ainda vivo, dizendo: como aconselha vós que se responda a este povo? Ele perguntou: o que eu vou falar? E eles disseram: se hoje fores servo deste povo, os servireis. Responde-lhes com boas palavras, todos os dias eles vão ser o teu servo. Fala coisas boas para eles, e eles vão te servir, vão te submeter a você. Porém, ele deixou o conselho dos anciões, que tinha aconselhado, e teve conselhos com os jovens, que havia crescido com ele e que estava diante dele, e disse: o que aconselha vós que eu responda a este povo? Com que falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai, como nos impôs? E os jovens disse, que havia crescido com ele, falou: assim falará este povo, dizendo: o teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim vai dizer: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Ele volta agora dizendo: eu vou aumentar o jugo. Ele levanta uma guerra. O conselho dos anciões, dos mais experientes, é: perdoa, alivia, e tu vai ter um povo aí que vai te servir, tu vai crescer. Mas era profético, era uma profecia que Israel ia se dividir. Mas eu quero destacar aqui para o conselho. E o que foi bom a Roboão? Os jovens. Tu já é ruim, seja pior ainda. Mostra que tu é do lado do teu pai, tu é fichinha, e todos vão te temer. Ele espera que os homens vão temer, que Jeroboão vai tomar uma atitude de ficar apavorado, se submeter, quando na verdade Jeroboão vai resistir o seu reinado e começa a fazer guerra. E leva com ele as 10 tribos de Israel. Então o conselho, ele tanto traz a paz como ele também leva a guerra. Por isso que aconselhar não é fácil. Aconselhar é segundo as escrituras. Porque o conselho não é o que eu penso, o que eu acho. Você já vê aqui Roboão sem nenhuma intimidade com Deus. Porque você não vê em momento algum ele fazendo como Davi, que consultava o Senhor. Antes de Davi se aconselhar com um grupo de anciões, ele procurava o profeta e se consultava o Senhor. Quem não tem influência é influenciado. Quem não tem autoridade disso, calma, vai subir sobre um exército servidão. Primeiro você precisa conhecer. Epa, Senhor, Jeroboão está querendo paz, faço ou não faço? Ele não teve nem preocupação de buscar conselho na terra. Ele foi diretamente dos homens. Vocês entendem o perigo de nós estarmos, muitas das vezes, na direção da força do nosso braço? Achando que, o fulano ali é meu amigo. Não, existe conselho que é para nós. Outro exemplo, no capítulo 13, do mesmo livro de 1 Reis, do profeta, que, versículo 11 diz assim:
E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram tudo que o profeta, o filho de Deus, havia feito no dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei. E disse o seu pai: por que caminho ele se foi? Quando o profeta é levantado para predizer a ruína do altar de Jeroboão, ele fica maravilhado em saber o que o profeta fez, que Deus operou. Aí ele fala para o filho: aonde está esse profeta? Qual o caminho? Para onde ele foi? E viram seus filhos o caminho aonde o profeta, o filho de Deus, havia, e vieram de Judá. Então disse aos seus filhos: abardai-me um jumento. E assim prepararam o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e achou ele assentado em um cavalo e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então ele disse: vem comigo para a minha casa como pão. Ele, porém, disse: eu não posso voltar contigo, nem entrar contigo, e nem tampouco comer, nem tampouco beber contigo neste lugar. Porque me foi mandado uma palavra pelo Senhor: ali não comerás nem beberás água, nem tornará aí pelo caminho que foste. E este lhe disse: eu também sou profeta como tu. E o anjo do Senhor apareceu e falou uma palavra para mim: faz voltar contigo a tua casa, para que coma e beba água. Porém, ele mentiu. Está entendendo? A voz daquele que era para ser experiência agora desvia. Talvez ele deu creche porque eu estou falando com alguém, sabe? Eu estou falando com um ancião. Ele era profeta conhecido pela cidade. O profeta velho não era qualquer um. Estou falando com alguém que tem autoridade. Então, irmão, pode ser quem for. A ordem do Eterno para com ele, ele não tinha visto. Você vê, a criança não começa a caminhar. Vem, qualquer um que vai tomar uma varinha e vai correndo. Como é que o Senhor falara com ele, dizendo: ele era profeta, ele conhecia a voz do Eterno. Você vai fazer assim, tu não come, não bebe e não volta pelo mesmo caminho. E agora aparece alguém do nada e diz: eu também sou profeta, tu sabe, o pessoal aqui todo mundo conhece. E o Senhor me apareceu dizendo: vem comigo, entra na minha casa, come e bebe. Qual é o fim desse profeta novo? Quando ele sai, ele morre, ele sai do nada e o mata. E não come. Fica tomando conta. Morte prematura. Porque Deus não falou para ele: você vai lá, entregar e vai morrer. Vai lá e volta. A ordem do Eterno era que ele voltasse. Morte prematura é essa. É quando você sai dos caminhos do Senhor, fazendo a tua vontade, não se firma na verdade. O leão vem e te traga. O leão está doido. A Bíblia vai dizer que o falso leão está ao derredor, procurando a ocasião para que possa nos tragar. Fulano morreu prematuro. A ordem era ir e voltar. Ele não volta porque ele para e descansa no lugar que o Senhor falou com ele. Não descansa aí, porque é uma terra que eu já prediz ali o meu juízo. Ele tinha que identificar. E aí é quando eu bato e tento querer entender como é que tem tanto profeta batendo cabeça. Deus manda para um lado, Deus manda para o outro, Deus manda descer, Deus manda. E Deus falando de der profeta, tudo isso é coisa de Deus. E se você não está entendendo, então é melhor você parar e não fazer movimento algum. Aí vai lá, o Chapolin, todos os meus movimentos são realmente calmados. Tem que ser. Porque se não for, é nada. Aí Deus fala comigo. E aí Deus fala com o outro para outra coisa. E eu vou sair daqui. Epa! Que conselho é esse que me veio? Não está batendo com o Eterno falou comigo, não. Duas coisas aconteceram. Eu não estou ouvindo a voz do Eterno, estou confuso. Ou a Satã enviou um leão para me buscar. Tudo tem que perguntar. Qual o caminho? Direita, esquerda, frente, atrás, levanta, abaixa, sobe, levanta. Você não conhece o coração daquele que está te falando. Você não sabe de onde ele veio. Não, o profeta velho era profeta, mas ele estava cheio de orgulho, porque agora ele tem, segundo alguns estudos, ele inveja. Tem uma passagem que fala, né, que Deus mesmo tem falsos profetas para nos testificar. Essa era a nossa tarefa. Sim. Tem que saber, tem que se cumprir. Se não se cumprir. Mas para isso, eu falo muito para o meu esposo,
se você errar. Ah, não falou nada, então é melhor você parar. Não faça nada. É melhor você pecar por não ter feito do que você pecar achando que era para fazer e não era. Ele vai dizer, vambora, mula, tu demorou, mas vambora. Agora, uma coisa é você sair aos varinhos dizendo, não é para fazer, não, é muito perigoso o conselho. O conselho do ímpio, ele pode te levar à morte. Ele pode nos trazer uma morte prematura. Por isso que o profeta, quando a pessoa abre a boca, eu sou profeta. Peraí, você tem que entender o peso da responsabilidade. O peso. Porque o que sai da tua boca, você vai trazer uma palavra que vai abençoar, vai condenar, mas que também vai te botar em cobrança. Sim. E as pessoas hoje em dia saem Falando falando o que quer e esquece que vai dar conta. Vai dar conta. Ezequiel 3, né? Muitas 33. pessoas hoje não estão dentro das congregações por causa de falso profeta. Sim. Não é que isso justifica, Sim. mas foi o quê? Uma morte prematura. Uma morte prematura. Tá aí. Se diz, você pode se desviar por causa da sua concupiscência. Porque até o profeta, a Bíblia diz, provai o Espírito. Então se desvia porque quer. Caiu porque não provou. É Deus, então ele tem que falar comigo. Não é Deus que você está desafiando, mas o Espírito que está ali, ele está sujeito. Então, se é Deus, assim será. Se não é, não vai ser, irmão. É botar a prova. Deus fala, provai os Espíritos, vem se provei de mim. Porque ao profeta Deus disse que ele tem um ofício. E esse ofício ele presta conta. Eu costumo muito dizer isso, eu falo muito isso. O dom de profecia, se Deus quiser inundar esse lugar, ele toma até uma criança. Isso não significa que ela seja profeta. Desceu o dom de profecia, repartiu o livro e foram todos cheios. Mas a profecia, o profeta, ele é chamado. Ele presta conta de tudo que ele fala e que ele faz. Geralmente é juízo. É juízo. E se ele transgredir a sua chamada, a Bíblia diz que o sangue daquela vida, daquela alma, vem sobre ele. Então o profeta não é oba-oba. Ah, eu quero profetizar porque eu acho lindo. Sendo que, se você não entregar ou passar desapercebido, naquele grande dia, quando você abrir os livros, o Senhor vai te pedir a conta de todas aquelas almas que você disse que era assim, assado, ou que você não deixou de fazer. É só essa a diferença. Então, ser profeta é uma coisa muito complicada. Não é uma coisa que é boa para ter status, não. É temerosa. Porque você vai prestar conta. E você vê, né, todos os o que é falado dos profetas na palavra. Coisas assim que eles fizeram, será que você faria? Será que você faria? Será que você estaria pronto? É difícil, gente. Muita gente vai até o profeta para se aconselhar, mas o profeta precisa estar na visão eterna. Se ele estiver cheio de vaidade, cheio de seus desvarios, ele vai começar a profetizar segundo ele mesmo. Porque ele está inchado. Ele está cheio do seu ego. Eu já profetizei 2, 3 vezes, aconteceu, e continua. E o Senhor já se afastou há muito tempo. É por isso que você precisa da verdade. Porque é ela que vai te libertar, me libertar. É ela. E nós precisamos andar segundo os caminhos do justo e não parar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer, você quer profecia? Primeira coisa, Bíblia. A primeira profecia. Deus vai usar o profeta segundo a necessidade, se ele quiser. Mas a primeira profecia é a boca dele. É rema, a palavra que está aqui. E a dona vai falar, usar um profeta que não esteja nada escrito. Sim. Esteja fora da palavra. Tem que testificar. Tem que estar aqui. Só que as pessoas não fazem isso. Não. Porque estão cheias, como nós lemos lá em 2 Timóteo, suas vontades, seus prazeres. Ah, eu quero ouvir isso, não ouvir isso. Aparece, né, diante lá de Elias, Micaías, né? Ali com Acabe. Quando o Senhor diz, quando eu vou persuadir, né? Os profetas, todo mundo sobe, aparece o Espírito de Deus diante do Eternismo. Veja comigo. Aí o Eterno, ele, por que ele permitiu a gente, o homem
escrever isso? Como é que você vai dizer? Como é que você vai fazer? O onisciente falando, o onipresente perguntando ao espírito da mentira. Eu serei o espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Isso é fácil para mim. E o Senhor dá ordem, dizendo: vai porque tu vai prosperar. Só tu dizia: se tu for e voltar, é porque Deus não coloca na minha boca. E os outros 400 profetas: vai porque Deus te entrega na mão dos teus inimigos. Cuidado com a multidão. Cuidado com todo mundo que está dizendo a mesma coisa. É para se desconfiar. Porque as estatísticas de Deus, a forma de Deus agir, geralmente é toda a contramão do mundo. Quando você vê todo mundo certinho, como ovelha, muda matador, começa a desconfiar. E conhecereis a verdade ela vos libertará. Firme nos caminhos de Adonai, avante, conhecendo, buscando e prosseguir em conhecer o Senhor. É a única forma de você se blindar contra as obras do pecado, ser preso, enlaçado por Satã. A ponto que o Senhor falou: olha, fale a verdade com amor. Vai que eles se arrependerão. Porque haverão corações obstinados. A Bíblia vai dizendo em Jeremias: vai haver pessoas cauterizadas. Que não vai adiantar você falar, não, filho. Mas você vai ter que falar. Mas quando eu vou falar, você não vai adiantar. Para não dizer que não deu oportunidade. Porque cauteriza porque quer. Porque resiste à verdade. Ele não cria nenhum paralelo entre a verdade e a mentira. É o que? É a minha verdade, somente a verdade, a absoluta verdade. Isso aí. E o Senhor deve quebrar esses paradigmas, liberando as coisas pequenas e loucas desse mundo, para dizer que a excelência dele está roubada de barba. Então o profeta, a primeira coisa que ele precisa ser é barba. Não mudou dele. Porque ele vai ser montado. Ele vai chorar. Aí você já viu alguém que prega a verdade, viver uma vida, irmão, gloriosa? É contra a palavra. Não é que não possa, mas não combina. Porque é o preço a pagar de andar na verdade. Você é resistente. Você é resistência. O sol está lá na praia para todo. Tu chega, o tempo fechou. Você fala: Senhor, foi só porque eu cheguei. Irmão, só porque você chegou mesmo. O tempo muda. Tu acaba com festa de casamento, tu acaba com festinha de um ano, tu acaba com o coquetel das amigas, tu acaba com tudo. A gente até vai. Abre a boca. Mas abre a boca. Ou então você fica mudo. Não é assim? É assim. Agora, quando te perguntar a verdade, fique firme. Avante. É para cima dela. Porque quem vai te responder é o Eterno. Quem vai mostrar o que é e quem não é Ele. Tu disser. Tu dizes. Tu dizes. Tu sabe quem eu sou. Tu está querendo me testar. Tu sabes quem eu sou. Tu quer me provocar. O ímpio identifica e fala: epa. A mulher fala: sai da calma desse homem, que eu sonhei, minha alma se atribulou. Esse homem é justo. E quando Deus quer, ele fala até no ímpio: sai daí. Ele lava as mãos e fala: vocês estão querendo ser inocentes, eu não faço parte disso não. E o povo não é. Quando Deus quer, ele abre os olhos até do inimigo para ele saber. Do inimigo eu digo carnal. Epa, não vou nem me meter nesse negócio aí não. Aquele que dá um pouquinho de temor, sai fora. Nessa noite, amados, nós possamos firmar nossos pés firmes, buscando o conselho do Senhor, buscando a presença de Adonai, para que o nosso caminho seja provado e justificado por Ele. Não permita que os seus pés e os meus pés venham a ser laçados pelo diabo, pela ausência da verdade. É por isso que muitas coisas estão crescendo e evoluindo, porque a ausência da verdade tem feito isso. Porque é mais fácil acreditar em falácias. Se cria tantas coisas, o evangelho é tão simples, é uma coisa tão fácil. O povo está incrementando tanto, está levando tanta coisa, está levando tanto. Não é que seja talvez errado, mas você não vai dar conta. Por que você está se enchendo de tanto conhecimento se você não vai dar conta? Você não dá conta do ABC. Você quer ter um Y por causa de quê? Quanto mais conhecimento, mais você cobrar. Fica com Deus chamou. Não, eu preciso ser alguém, eu preciso participar. Fica à vontade.
presença de Adonai, a sua vontade. Eu costumo dizer, eu estava falando com minha esposa, que eu termino. O irmão que não tinha muito conhecimento, lia muito pouco, não conseguia interpretar bem a Bíblia. Ele foi pregar sobre a genealogia de Jesus. E ele pregou sobre a genealogia de Jesus, e no final ele fez o quê? Todo mundo levantou e olhou para ele na igreja. Aí já acabou de pregar? E já acabei. E eu quero saber agora quem é Jesus. Levantou um irmão na frente e disse: eu quero Jesus. Eu quero Jesus porque o Senhor falou toda a genealogia e o meu nome não está aí. Isso foi verdade, irmão. Porque Deus, quando quer, usa as coisas do mundo. Você falou o nome de todo mundo, mas e eu não estava. Eu estava lembrando desse testemunho. Ele ganhou uma alma, Jesus. A Bíblia vai dizer que uma alma vale mais que o mundo. E tem deixado com tanta filosofia, com tanto. Não é que você não pode estudar, mas com tanta exegese, tanta hermenêutica, mas não é ninguém. Você e eu que temos um pouquinho do conhecimento da verdade, não prega a genealogia, não ganha nada. Está bravo, irmão. Está bom para nós. Um dos nossos pregadores, dos últimos tempos, conhecido como Miriam, você já viu a administração dele? Sim. Já viu que eu estou brigando para ele? Quando falava de Miriam, eu falei: caramba, cara, sentei na frente da televisão e fiquei lá, Rodolfo. Vai descer fogo, poder, Maracanã vai tremer quando ele esteve aqui. Ele abriu o João 8 e começou. Eu falei: tá de brincadeira. Estou pensando que o cara ia vir como? Mas ele estava cheio de som. Quando ele levantou, mais de 3 mil almas levantaram e ficou esse dois até hoje. Eu estava lá. Você estava nesse dia? Eu não sei se eu vi uma noite, não. Eu vi essa administração pela televisão. Depois de anos, eu falei: meu Senhor. E o Senhor disse: é esse o poder do Evangelho, que levanta e faz parâmetros para andar necessitado. É essa verdade que liberta. É esse o conhecimento que faz o homem vir até mim. Então, irmão, prega a verdade. E deixa que a obra quem faz é o Lula Raposo. É ele que vai fazer. Mas prega. Prega. Aí eu não entendo tudo disso. Então não entra nesse debate. Fica com aquilo que você sabe. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor, aleluia. Senhor, te agradecemos, meu Deus, pela palavra, Senhor, pela verdade que o Senhor tem nos dado. Senhor, te louvamos, Senhor, por essa semana, o Senhor tem nos dado força para trabalhar, saúde, graça, proteção, livramentos. Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, que nesse dia santo e precioso, Senhor, todos aqueles que estão cansados, que estão desanimados, todos aqueles, Senhor, que estão preocupados, Pai, porque, Senhor, vai entrar uma nova semana e não sabe o que vai fazer, Senhor. Senhor, colocamos diante do teu altar, Senhor, essas inquietações, essas preocupações, Pai. Pai querido, que nesse Shabat, segundo a tua preciosa vontade, todas as mães que estão preocupadas, aqueles que estão reféns ali, Pai, ainda sob o domínio, Pai, do Hamas, Senhor, que eles possam alcançar o favor do Senhor. Senhor, hoje eles estiveram ali no muro, Pai, e tu viu a intenção de cada um ali, que o Senhor possa trazer salvação, Senhor. Assim como aquele que está te buscando nessa hora, que não tem tido força, Senhor, para sair, Senhor, de um meio, às vezes, Senhor, um meio religioso, difícil, mas, Senhor, a tua palavra diz que tu tirou o teu povo com mão forte, e tu és poderoso para tirar todos aqueles que estão, Senhor, no meio, sob um domínio de escravidão. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, em nome de Yeshua. Senhor, segundo a tua boa mão, multiplica todos os dízimos e ofertas que entraram nesta casa, onde os irmãos estão abençoando, Senhor. Senhor, não deixa faltar nada para os teus servos, não deixa faltar nada, Senhor,
multiplica, faz crescer. Senhor, abençoa a obra das mãos, Senhor, de todos os teus servos. Cada um de nós possamos dar com alegria, com gratidão, Senhor. Devolver a Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor me dá para nós, Senhor. E não só aqui, Senhor. Deus, além da beneficência, para que, Senhor, todos os necessitados também venham a comer do nosso pão, Pai. Porque essa é a Tua promessa, Senhor. Que nós devemos, Senhor, guardar os pobres, Senhor. Porque nunca vai faltar comida. Abençoa esse dia de Shabbat. Senhor, que a gente não seja arrogante. Não sejamos, Senhor, pessoas, Senhor, cegas. Mas que verdadeiramente, Pai, nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Não tenhamos a temer, Senhor, quando Teu Espírito fala conosco. Em nome de Jesus, te agradecemos. Recebamos o Brachá sacerdotal. Yivarech Adonai que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe, Shabbat Shalom, e Lechit Raot.